Professor, o que é preciso dominar na língua inglesa para mandar bem na prova? Bem, conhecimentos gramaticais e de vocabulário realmente não dá para abrir mão, né? Mas a gente não pode esperar que a gente vai chegar lá nessa prova e a gente vai ter uma pergunta diretamente ligada, por exemplo, à gramática. Como eu já falei, insistir na capacidade de leitura e de interpretação desses textos. Então, o foco é em texto e, obviamente, utilizando os seus conhecimentos gramaticais e de vocabulário para isso. Uma coisa que eu gosto de destacar é que os cursos de inglês, por exemplo, são tipos de escola que não dão conta, por exemplo, em geral, dessa habilidade que a gente precisa para a prova do Enem. Daí a importância de a gente valorizar a aula de inglês da escola, porque é lá que a gente tem o foco específico no desenvolvimento da habilidade de leitura. Hoje em dia o pessoal tem assistido muita série. Como isso pode ajudar a gente a se preparar para o Enem? Uma das opções que a gente tem, por exemplo, é de colocar a legenda em inglês e a gente vai ter ali um acesso ao vocabulário, né, a palavra escrita que o personagem está falando. Além de tudo, o próprio interesse do estudante ali no assunto já vai fazer com que ele faça esse estudo com mais gosto. E aí, conhecimento de mundo, conhecimento de outras habilidades, por exemplo, metafóricas, que vão aparecer nesses textos, podem contribuir bastante. O professor Daniel Sanches trouxe mais uma questão. Vamos ver? Ok, let's. Professor Daniel, por favor. Vamos comigo? Vamos lá? Galera, olha só, eu tenho uma questão aí que começa com o título de 36 Hours in Buenos Aires. Então eu tenho o foco na cidade de Buenos Aires. Vou dar uma lida para vocês rapidamente e a gente vai fazer uma técnica de leitura legal aí, ó. Contemporary Argentine History is a roller coaster. Aí a gente tem que marcar algumas palavras aqui. Financial booms and cracks. Set to gripping political soap operas, tá? E soap operas. Então, olha só. Roller coaster e soap operas são expressõezinhas, são palavrinhas que deveriam estar inseridas no nosso vocabulário. Por quê? São palavrinhas que aparecem o tempo todo na televisão, nos acessos que nós temos através de mídia. Roller coaster nada mais é do que montanha-russa, o que indica metaforicamente uma ideia de sobes e desces, altos e baixos, e soap opera significa novela, ou seja, aquela coisa que não anda, aquele nosso conhecimento de que as coisas não saem da mesmice, segundo a crítica que ele quer fazer. Aí a gente segue lá. But, e aí a nossa palavrinha importante aqui. But, through all the highs and lows, one thing has remained constant. Buenos Aires is graceful elegance and cosmopolitan cool. This attractive city continues to draw food lovers, design buffs, and party people with its riotous nightlife, fashion-forward styling, and a favorable exchange rate. E aqui eles falam de tudo que há de bom em Buenos Aires. A gente já vai ver o que é. Even with the uncertain economy, the creative energy and enterprising spirit of porteños, as residents are called, prevail. Just look to the growing ranks of art spaces, boutiques and restaurants. Galera, ele fala que a economia tem altos e baixos ao longo da história. Ele fala que, apesar da economia, as pessoas continuam frequentando. Buenos Aires não perdeu sua elegância. Locais de arte continuam abrindo e é isso aí. Só que o que importa pra gente aqui é a gente fazer uma técnica de leitura chamada scanning. Ver o que interessa pra gente aqui. A gente vai fazer isso agora. Nessa primeira parte, ele fala dos problemas da cidade e ele contrapõe com o but. Então a gente tem uma ideia de oposição aqui. Então a cidade é boa, porém, mas apesar das situações econômicas. E aqui, nessa segunda parte, ele fala das coisas boas da cidade. Então a gente fez o scanning, a gente viu o que nos importa, a gente foi lá dentro da informação importante. Técnica de leitura, façam isso na prova de vocês. Aí a gente vai ver o que eles querem. Nesse artigo de jornal, Buenos Aires é apresentada como capital argentina que, galera, foi objeto de novelas televisivas baseadas em sua vida noturna. Galera, é esse o objetivo? Primeiro que ele nem diz que isso acontece. Ele comenta que a situação econômica, a situação política é uma novela. Mas ele não diz que a Argentina foi retratada em nada. Então a gente já elimina aqui. E outra coisa, não tem adversidade alguma nessa questão, nessa resposta, que foi colocada pelo but. Vamos lá. Manteve sua elegância e espírito cosmopolita, apesar das crises econômicas. Opa, nós temos uma ideia de adversidade sendo colocada aqui, ó. Esse apesar de contrapõe ideias. Então a gente separa essa aí, ó.
Teve sua energia e aspecto empreendedor ofuscados pela incerteza econômica? Muito pelo contrário, apesar da incerteza econômica, ela continuou mantendo justamente a oposição. É essa, então a gente elimina essa daqui também. A próxima, foi marcada historicamente por uma vida financeira estável com repercussão na arte? Não, ele está justamente criticando a parte econômica, então a gente, elimina. Parou de atrair, né, apreciadores da gastronomia devido ao alto valor de sua moeda? Muito pelo contrário, ele fala que a moeda é algo bom. E aí a gente, pelo but, pelo nosso scanning, pela nossa vista de oposições, de ideias opostas, economia ou em oposição à elegância, a gente consegue responder essa pergunta. A gente foi lá e respondeu fácil, muito fácil. Ele coloca vários elementos do texto para confundir a nossa resposta, mas a gente é esperto, a gente vai no foco, a gente escaneia e vai certinho. Beleza, galera? Essa foi a Hora do Enem. Daniel Sanches, foi um prazer ajudar vocês. Bye, bye. Thank you again. A gente viu que o professor destacou algumas palavras. Como o aluno pode saber que palavras marcar? Bom, a gente tem algumas técnicas de leitura em língua estrangeira, né, que não são só de língua inglesa, que podem ser muito úteis numa questão como essa, né? As técnicas de skimming, scanning, que são as de buscar informações específicas ou assunto mais geral do texto, né? E também a partir das palavras que a gente já conhece, deixando as que não conhece para o lado, mas para o caso dessa questão que a gente está observando aqui, eu acho importante destacar que a gente não pode deixar o enunciado de lado nunca. Então, em lugar de perder tempo observando o texto inteiro e às vezes até se desesperando com as coisas que você não sabe, olhar o enunciado e ver o que ele está pedindo faz com que a gente tenha um foco mais específico. Num texto como esse, por exemplo, cheio de adjetivos, cheio de expressões metafóricas que não significam diretamente o que elas podem parecer à primeira vista. Então, partir do enunciado pode iluminar o que a gente deve marcar num texto como esse. Eu acho que o mais importante é entender o contexto do que interpretar o pé da letra, tô certo? Sem dúvida. Nesse caso específico, uma vez mais, se a gente interpretar o pé da letra, a gente vai ter um problema com as palavras ali que significam novela, montanha-russa, e aí você pode acabar marcando as opções erradas que o professor acabou de mostrar. Então você tem alguma dica para quem está se preparando e quer se dar bem numa questão como essa? Ler, ler e ler. Insistentemente, materiais de diferentes naturezas e com os assuntos que circulam no mundo no momento, historicamente, e também em textos de outros formatos, como os textos literários. Eu queria saber se você tem mais alguma sugestão. Bom, eu sugeriria que os estudantes acessassem um canal que eu uso bastante no YouTube, que é o Crash Course. Como o próprio nome sugere, né, a gente tem cursos relâmpagos sobre diversos assuntos. Eu me interesso bastante, por exemplo, pelos de literatura. E aí eles são apresentados pelo autor John Green, por exemplo. Então ele dá várias informações em inglês. A gente tem a opção de gerar a legenda, obviamente nessa mesma língua, já treinando ali aquela habilidade que a gente vinha falando. E além desses cursos, que são os meus favoritos, a gente tem de várias outras disciplinas. A gente tem de física, a gente tem de astronomia, de matemática, apresentados por pessoas diferentes em inglês. Então, um estudante que está se preparando para o Enem vai poder fazer uma revisão de outras disciplinas nessa língua que a gente gosta tanto e está estudando aqui.